Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos de volta, filé. Salve, salve, galera. Boa noite. Sejam bem-vindos de volta. Bem, agora a gente vai resolver algumas questões sobre esses assuntos que a gente viu, tá? Só que antes eu vou responder algumas perguntas que chegaram aqui pra mim no primeiro tempo e que eu não havia conseguido responder, tá? Então o Matheus mandou uma pergunta assim: boa noite, professor. Os livros Dom Casmurro e O Cortiço são exemplos de textos narrativos? Sim. Todo romance é um texto narrativo. Ele pode até ter trechos expositivos, descritivos, e descritivos vão ter muitos, tá? A descrição é muito comum dentro do texto do romance, mas o que predomina é a narração. Então, pode ter injunção, exposição, argumentação, enfim. Podem ter todos os outros tipos textuais. No entanto, o predomínio é sempre da narração, beleza? Acho que é Tamila, não sei porque não tem acento ali, não sei se é Tamila ou se é Tamila. Mandou: professor, não entendi a parte do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é aquela ideia de o verbo no passado que foi interrompido. Uma ação que não foi concluída. Na narrativa, ele vai servir para criar a ambientalização da cena, a descrição da cena, ok? E o Matheus mandou outra pergunta: o clímax em uma narração de herói seria a batalha entre o protagonista e o antagonista? Não necessariamente, Matheus. Por quê? Porque essa batalha ela pode acontecer ao longo de toda a narrativa. Não. O clímax é o ponto mais esperado. Se ao longo da história inteira eles não travaram nenhuma batalha e nessa batalha a coisa se concretiza, né? Aquilo que você esperava se concretiza, sim, a batalha se tornou o clímax. Fora isso, não. Porque a batalha pode acontecer no meio, no final. O clímax ele está mais pro final mesmo. Ele não é a última coisa a acontecer. Ele vem antes do desfecho. O desfecho é o verdadeiro final. É aquilo que encerra a história que está sendo narrada ali, beleza? Bom, vamos começar então. Vou pular sempre, como vocês sabem, o texto. A gente vai ver o enunciado, ver as opções, havendo necessidade a gente vem para cá, tá? E vocês vão mandando aí o gabarito que vocês marcariam no chat, por favor. Renan, você coloca o chat aqui para mim, que não está aparecendo? Bem, o enunciado da primeira questão diz o seguinte: a descrição subjetiva ou objetiva permite ao leitor visualizar o cenário onde uma ação se desenvolve e os personagens que dela participam. Então ele está falando de você criar uma imagem do cenário, do lugar, e a imagem dos personagens que vivem a ação. O fragmento do romance que caracteriza... O fragmento do romance caracteriza-se como uma descrição subjetiva, ele afirma. Ela é uma descrição subjetiva. Por quê? Ele quer a explicação. Porque constrói sequências temporais pelo emprego de expressões
adverbiais? B. Porque apresenta frases curtas de ordem direta com elementos enumerativos? C. Porque recorre a substantivos concretos para representar um ambiente estático? D. Porque cria uma ambiência própria por meio de nomes e verbos metaforizados? Ou E. Porque prioriza construções oracionais de valor semântico de oposição? Bem, só pela leitura atenta do enunciado e observando o que as opções trazem, a gente não precisa ler o texto, dá para resolver aqui, dá para responder por aqui. E a galera já começou a mandar. Tem alguma coisa lá em cima, Renan? Do chat? Não. Geral foi de D. A galera tá unânime aí, mantendo o gabarito na letra D. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan, para ver se a galera acertou? Exatamente. Vamos lá. Letra A. Constrói sequências temporais. Sequências temporais estão na narração. Então não pode ser a letra A. Apresenta frases curtas. Até aí, tudo bem. De ordem direta. Não tanto. Com elementos enumerativos. Elementos enumerativos aparecem na exposição. E na exposição também tem essa coisa da frase curta, de elementos diretos, não é descrição. Recorre a substantivos concretos. A descrição recorre a substantivo concreto, mas aí é a descrição objetiva. Para representar um ambiente estático, é descrição, mas mais uma vez, objetiva. Cria uma ambiência própria. Ou seja, eu crio um ambiente com a minha particularidade, com o olhar que eu travo sobre aquilo, por meio de nomes e verbos metaforizados. Olha o uso da linguagem conotativa, a ideia da linguagem que a gente falou com recurso estético, tá? A metáfora, que vai caracterizar uma particularidade daquele que descreve. É ele apresentando a sua visão particular. Portanto, letra D é exatamente o gabarito que responde a esse enunciado. A letra E diz: prioriza construções oracionais de valor semântico de oposição. Ele não traz nada aqui que atribua a ideia de característica. Essa ideia de valor semântico de oposição, isso pode aparecer em uma argumentação. Pode, que também não é regra, tá? Então, o que comprova aí, até por eliminação, o gabarito na letra D, e vocês mandaram super bem, ok? Vamos pular agora o texto, mais uma vez, o enunciado. O procedimento composicional, que procedimento composicional o narrador utiliza para caracterizar a aparência da personagem? Aí ele põe lá, letra A. A descrição marcada por adjetivações depreciativas. B. A alternância dos tempos e modos verbais da narrativa. C. A adoção de um ponto de vista centrado no medo das crianças. D. A objetividade da correlação entre imperfeições físicas e morais. Ou E. A especificação da deformidade responsável pela feição assustadora. Essa daqui a gente precisa ler o texto. E aí o texto diz: a caolha. A caolha era uma mulher magra, alta, malicenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho. Unhas grossas,
chatas e cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho. Desse cabelo cujo contato parece dever ser áspero e espinhento. Boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo, engelhado, como o pescoço dos urubus, dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos, não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira. Era essa destilação incessante de pus que a tomava, repulsiva aos olhos de toda a gente. Com base na leitura desse texto, quando ele compõe a imagem da personagem, ele recorre a que procedimento? Qual o gabarito que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O que vocês marcariam aí? Começaram a aparecer os gabaritos? Letra A. Letra A, coitada. Ó, o povo, por enquanto, está de letra A, letra A, letra A. Se tivesse esse texto no Enem, eu ia passar 10 minutos só, o resto eu não li. Não sei se era rindo ou se era mudo. Bom, a galera tá indo aí unanimamente na letra A. Ninguém mandou nenhum outro gabarito. Alguém agora começou a colocar, ó, letra D de Deus. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan? Letra A. Bem, a descrição marcada por adjetivações depreciativas. Repara, descrição caracteriza a ideia de você construir a imagem. Então, olha o que ele diz. Que procedimento composicional do narrador o narrador utiliza para caracterizar a aparência? Tem que ser, se é para caracterizar, é descrição. Primeiro ponto, tá? Pelo texto, através dos adjetivos que ele usa, a gente observa que ele vai depreciando. Então ele vai usando justamente adjetivos que constroem uma imagem horripilante, uma imagem adjetivos que destroem a imagem dessa mulher, tá? E aí reparem nas opções. A B. A alternância dos tempos e modos verbais na narrativa. É narração. Narração não caracteriza. Narrativa conta uma história. A B não poderia ser. C. A adoção de um ponto de vista. Ponto de vista está na argumentação e não na descrição. Não pode ser a C. D. A objetividade da correlação entre imperfeições físicas e morais. Ele vai falando das imperfeições físicas, mas ele não fala sobre imperfeição moral. Ele não fala sobre o lado interno dela. Não, isso não. Então, aqui, a gente até teria uma ideia de descrição, mas essa palavrinha aqui, morais, no final, ela não pode corresponder ao gabarito, porque ele faz a descrição física do porquê de ela assustar as crianças, tá? A especificação da deformidade responsável pela feição assustadora. Ele não especifica apenas a deformidade que torna essa mulher assustadora. Ele faz a especificação, uma caracterização geral da mulher que tudo isso ajuda a construir, a piorar, por isso depreciativo, tá? A piorar a imagem dela. Então, quando eu uso a depreciação, eu estou fazendo uma avaliação ruim. É diferente de apreciar.
Apreciação é você trazer uma avaliação positiva, boa. A depreciação é uma avaliação negativa. E ele vai fazendo isso ao longo de todo o texto, o que mantém aí pra gente o gabarito na letra A, beleza? E a maioria acertou. Na verdade, só uma pessoa, pelo que eu vi, é que mandou o gabarito na letra D. Mas enfim, o que era, né, acabava levando aí, porque você acertou a ideia da descrição, porque ele traz aqui a ideia da descrição, na imperfeição física, só que ele não traz da questão moral, por isso que não pode ser a letra D, beleza? Bem, terceira questão. Vamos pular o texto. O texto foi publicado em uma revista de grande circulação, na seção de Carta do Leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, ele já diz que ele usou argumentação. O autor do texto faz uma síntese do que foi abordado na reportagem, discute problemas conjugais que conduzem à separação, aborda a importância dos advogados em processos de separação, oferece dicas para orientar as pessoas em processos de separação, ou rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. Precisamos ler o texto também. E aí o texto diz: nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação. Mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que, seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. Então, com base nessa leitura, a galera tá rápida, hein? A galera já tá mandando aí letra E. Vocês marcariam letra A, B, C, D ou E? Sobe um pouquinho aí, Renan, para eu ver se alguém mandou alguma outra letra lá em cima. Ó, B. Por enquanto só isso, B e E. Mas a maioria tá de E. Agora apareceu alguém ali com A e E. Estou entre A e E. E. Prevalecendo aí a letra E. Tá prevalecendo a letra E. Vamos rufar os tambores então, Renan, para ver se a galerinha que tá com E acertou ou se é outra letra, por favor. Letra E. Vamos lá, alguém mandou letra A e alguém mandou também a letra B. Faz uma síntese do que foi abordado na reportagem. Ele não faz uma síntese em si. Ele faz uma menção rápida. Sintetizar seria falar mais um pouquinho sobre o que foi abordado, tá? Mas lembra o seguinte, que o texto é um texto argumentativo. Se é argumentativo, ele quer chamar justamente a atenção para o fato de que você precisa concordar com aquela ideia, ainda que você não concorde no sentido de assumir aquele posicionamento para você, mas no sentido de aceitar aquilo como válido, tá? Discute problemas conjugais que conduzem à separação. Ele não discute esses problemas. Ele vai mostrando justamente
o que ele acha que é mais interessante para a reportagem. Olha, o assunto é maravilhoso, você abordar a questão da separação é ótimo. Aí o que ele dá? Os exemplos que vocês trouxeram eram de grandes separações, ou seja, de pessoas milionárias. A maior parte dos seus leitores é de pessoas milionárias? Não. Então, essa reportagem, né, esse texto que você construiu, ele atinge o seu público leitor, ele está querendo refletir sobre isso. O texto argumentativo gera essa reflexão. Não, não faz. Então o enfoque que você deu não é o melhor. O melhor seria você pegar os casos do público médio que você tem. Aí ele vai dando justamente a sua opinião, lançando as ideias para que o leitor se convença de que aquela estratégia era muito melhor. Tá bem? Aí você poderia pensar, tá, então por que não podem ser também a C e a D? Aborda a importância dos advogados em processos de separação. Ele não chama atenção para a importância dos advogados. Ele chama atenção para a questão de uma separação amigável, para a questão de você abordar a pensão alimentícia, para o cuidado na assinatura de um acordo, porque as cláusulas podem ser difíceis de serem mudadas mais para frente. Ok? Oferece dicas para orientar as pessoas em processo de separação. Ele não dá dica. Olha, você tem que fazer assim nessa situação. Ele não faz isso. Ele até dá dica de tema, mas não de como os processos de separação devem ocorrer. Então ele rebate o enfoque. O foco que vocês deram foi esse. Seria melhor esse daqui. Não é? E aí ele vai lançando as novas ideias para dizer: o nosso público vai se interessar muito mais se vocês trouxerem para esse lado do que para aquele outro. Por quê? Porque o outro lado não é a nossa versão, não dialoga com a nossa realidade. Beleza? Portanto, gabarito letra E, e a maioria, mais uma vez, mandou super bem, tá? Questão 4, vamos pular o texto e vamos ver o enunciado aqui. Você tira isso. Não, tira essa tarjazinha aqui agora, Renan, rapidinho. Valeu. As estratégias descritas no texto para a obtenção do lucro de forma indireta fundamentam-se no ou na. Fundamentam-se no reconhecimento da mudança de comportamento dos usuários. Fundamentam-se na necessidade de monopolizar o mercado de redes sociais. Fundamentam-se na importância de arriscar na compra de concorrentes, fundamentam-se no valor das informações no mundo contemporâneo ou fundamentam-se no impacto social de oferecer soluções gratuitas? Precisamos ler o texto? Precisamos. E aí o texto diz: não cobra assinatura, não cobra para fazer o download, não tem anúncios, não tem compras dentro do aplicativo, mas então, como o WhatsApp ganha dinheiro? Ou melhor, que tipo de magia fez o Facebook decidir comprar o WhatsApp por 19 bilhões em 2014? Quando fundado em 2009, o WhatsApp cobrava $1 por instalação em alguns países. Em outros, a empresa cobrava $1 por ano como forma simbólica de assinatura. E em alguns outros, o app era completamente gratuito, caso do Brasil. Em agosto de 2014, ano da compra pelo Facebook, cerca de 600 milhões de pessoas usavam o aplicativo de mensagens. Até setembro do mesmo ano, os relatórios financeiros do Facebook apontavam que o faturamento da empresa não ultrapassava a casa de $1,3 milhão. Menos de 1/100º do valor da compra. Se você pensou, então o WhatsApp não dá dinheiro, isso faz algum sentido. O que levou o Facebook a gastar tanto, então? Especialistas apontam o Big Data, campo da tecnologia que lida com grandes volumes de dados digitais, como impulsionador da compra. Com mais informações, a empresa pode
analisar melhor o comportamento dos usuários. Em agosto de 2016, o WhatsApp começou a compartilhar dados com o Facebook. O objetivo? Fomentar relações entre as bases do Facebook, WhatsApp e Instagram. Sugerir amizades em uma rede com base em contatos da outra, por exemplo. Mas, principalmente, otimizar a recomendação de publicidade. Afinal, é aí que está o maior volume de faturamento do Facebook atualmente. Então, o que vocês marcariam como estratégia descrita ao longo do texto para a obtenção de lucro indiretamente no que diz respeito a essa plataforma? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Sobe um pouquinho ali, Renan, só para ver. Por enquanto tem D e E aí embaixo. A, D e E, por enquanto, né? A, D e E. Ninguém botou nenhuma letra relacionada ao B, nem ao C. Beleza, vamos rufar os tambores então, por favor, Renan? Letra D. Por quê? Valor das informações no mundo contemporâneo. Como assim? O texto veio falando o quê? Olha, eu paguei X bilhões, 14 bilhões de dólares. O faturamento é 1,3 milhão de dólar. Pelo amor de Deus, é infinitamente menor do que o que foi pago. Qual era o intuito? Recuperar, trazer, na verdade, do WhatsApp informações pelo controle do comportamento do usuário, para que, a partir daquelas informações colhidas, o Facebook possa trazer cada vez mais publicidades direcionadas para o gosto daquele usuário daquela plataforma. Então, o diálogo que se estabelece entre essas três plataformas está justamente caracterizado no que diz respeito ao valor das informações. Qualquer informação que eu consiga arrancar de você através do WhatsApp vai gerar possibilidade de publicidade quando você acessar o Facebook. E aí, consequentemente, eu consigo, através disso, manipular o seu comportamento para que você compre. Consequentemente, o Facebook lucra muito mais com isso. E aí, aquele lucro que não está especificamente no WhatsApp, ele foi lá para o Facebook. Por isso que a ideia é o quê? De forma indireta. Então, por que é indireto? Porque ele fomenta as informações para o Facebook e o Facebook vai lucrando infinitamente mais. Consequentemente, o WhatsApp também está lucrando porque ele auxiliou no fomento dessas informações para que os lucros pudessem aumentar. Logo, ele usa o valor das informações, tá? Aí alguém mandou ali letra A. O reconhecimento da mudança de comportamento dos usuários. Não é reconhecer a mudança de comportamento. Mudança de comportamento é eu ter um comportamento agora, daqui a um tempo eu tenho outro tipo. Não. Eles não analisam mudança de comportamento. Eles buscam analisar o seu comportamento e eles pegam essas informações sobre o seu comportamento e levam para o Facebook. Por isso que é a informação, tá? E algumas pessoas também mandaram letra E. Impacto social de oferecer soluções gratuitas. Eles não estão preocupados com a questão das soluções gratuitas. Eles estão preocupados com a questão financeira, comercial. Então a letra E era de todas assim, aquela que vocês deveriam eliminar já de cara, beleza? Bem, vamos para a próxima, pulando o texto. O enunciado diz o seguinte: ao descrever uma mulher internada em um hospital psiquiátrico, o narrador compõe um quadro que expressa sua percepção. Sua percepção irônica quanto aos efeitos do abandono familiar, sua percepção resignada em face dos métodos terapêuticos em vigor, sua percepção
alimentada pela imersão lírica do universo, do espaço, no espaço de segregação, sua percepção inspirada pelo universo pouco conhecido da mente humana, ou sua percepção demarcada por uma linguagem alinhada à busca da lucidez. Precisamos ler o texto também. Introdução a Alda. Dizem que ninguém mais a ama. Dizem que foi uma boa pessoa. Sua filha de 12 anos não a visita nunca e talvez raramente se lembre dela. Puseram-na numa cidade triste, de uniformes azuis e jalecos brancos, de onde não pôde mais sair. Lá, todos gritavam-lhe irritados, mal se aproximava ou lhe batem. Perdão, mal se aproxima ou lhe batem. Como se faz com sacos de areia para treinar os músculos. Sei que para todos ela já não é, e ninguém lhe daria uma maçã cheirosa, bem vermelha. Mas não é verdade que alguém não a possa mais amar? Eu amo-a. Amo-a quando a vejo por trás das grades de um palácio onde se refugiou princesa, chegada pelos caminhos da dor. Quando fora do reino, sente o mundo de mil lanças e selvagem prepara-se, posta no olhar. Amo-a quando criança brinca na areia sem medo. Uns pés descalços, uma mulher sem intenções, cercada de mundo, às vezes sofrendo ainda. Então, na percepção particular, essa descrição aí é caracterizada pelo quê? É uma percepção irônica, é uma percepção resignada ou é uma percepção alimentada pela imersão lírica? É uma percepção inspirada pelo universo ou é uma percepção demarcada por uma linguagem alinhada? O que vocês marcariam aí? Letra A, letra B ou letra C? Letra A, letra B ou letra C? Ou letra C, ó. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? A galera tá indo na C. Sobe um pouquinho para ver se alguém mandou alguma outra letra. Não, C. Por enquanto, todo mundo unanimamente na letra C. Letra C, letra C, letra C. Beleza, vamos rufar os tambores então, Renan, por favor? Alguém mandou letra B agora, ali no finalzinho, e D também. Bem, vamos lá. Por que não é irônico? Porque, na verdade, ele não apresenta a ironia, vamos lembrar lá, ironia é quando você apresenta a ideia contrária daquilo que as palavras verdadeiramente apresentam. Então, irônico quanto aos efeitos do abandono da família. Ele não é irônico nesse momento. Ele vai sendo irônico na ideia, e aí, não é nem ironia, na verdade, ele vai sendo mais poético. Quando ele fala que é uma princesa presa num castelo, ele vai tentando trazer um pouco de embelezamento para apagar essa situação que é triste, que é dolorosa, tá? Resignada, quando você está ali atrelada à questão do seu destino, do destino de alguém, tá? Aí mandaram letra D também. Inspirada pelo universo pouco conhecido da mente humana. Ele está falando para você focar na descrição da mulher internada em um hospital psiquiátrico. O narrador apresenta a percepção dele, do próprio narrador, sobre essa mulher. E aí isso está justamente no momento em que ele começa a falar de quando ele a ama. Demarcada por uma linguagem alinhada à busca da lucidez. Ela está num hospício, então não vai pela busca da lucidez. Ele está falando justamente que ela dali não sai nunca mais. Então, ó, alimentada pela imersão lírica, o lirismo está atrelado a essa ideia poética no espaço de segregação. Então ela está dentro de um manicômio
E desse manicômio ela está segregada, trancafiada, ela não tem contato com a filha, com ninguém mais. Ninguém mais a visita. E aí ele diz que ninguém mais a ama. Ele diz, mas eu a amo. Eu a amo quando eu a vejo princesa, presa naquele castelo atrás das grades. Ele vai construindo uma imagem através de um lirismo, de um olhar mais poético, que, como eu disse, tenta apagar um pouco essa ideia pesada, essa ideia negativa sobre o ambiente real, para poder mostrar um pouco mais de sentimento àquela situação. Por isso, gabarito, letra C. Beleza? Vamos tentar fazer aqui mais uma rapidinho, porque o horário, né, daqui a pouquinho encerra, e aí vocês vão ter aula com o nosso querido Otto Flix. Vamos pular aqui o texto, e o enunciado diz o seguinte: o título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são o quê? Definição e hierarquia, exemplificação e comparação, causa e consequência, finalidade e meios, autoridade e modelo. A gente precisa ler o texto. Não somos tão especiais. Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Inteligência. A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Amor. O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Consciência. Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam e enganam humanos distraídos, sinais de que sabem quem são e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. Cultura. O primatologista Franz de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos e transmiti-los para as gerações seguintes. O que é cultura, se não isso? Quando ele diz, então, que nós não somos tão especiais, e vai mostrando que aquilo que nos tornaria, a princípio, especiais, também se manifesta em outros animais, ele usa que estratégia para comprovar o ponto de vista. O ponto de vista está apresentado já lá no título. E aí, ao longo do texto, ele vai usando uma estratégia. Ele faz uma definição e uma hierarquização. Ele faz uma exemplificação e uma comparação. Ele apresenta causa e consequência. Ele apresenta finalidade e meios. Ou ele apresenta autoridade e modelo. O que vocês marcariam como resposta? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? A maioria aí está indo de letra B, B, B. Sobe um pouquinho para mim, Renan, só para ver se teve alguma outra letra diferente do B. Não. Todo mundo de letra B por enquanto. B, 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 B. B, 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 exemplificação, comparação, letra B. Tá. Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor, para ver se a galera acertou. Exemplificação e comparação. Vamos lá. Definição. A definição seria ele definir, por exemplo, volta aqui, o que é inteligência, definir o que é amor, ou seja, trazer o conceito de inteligência, o conceito de amor, o conceito de consciência, o conceito de cultura. Ele não trouxe o conceito dessas coisas, então ele não definiu nada. Quando ele bota a exemplificação aqui,
Ele traz lá, acontece com fulano, beltrano, cicrano, acontece com as aves, acontece com os chimpanzés, ou seja, ele exemplifica. E a comparação? Quando ele mostra que o animal reage em relação a uma situação semelhante à dos seres humanos. Então ele compara essas ações. O que seria causa e consequência que não se manifesta ali? A causa é uma ação que vai permitir a outra, e essa outra é a consequência. Então, por exemplo, aqui na minha frente tem um banquinho onde eu coloco a minha garrafa. Digamos que eu estivesse andando e eu tropeçasse. E aí eu teria o quê? Eu não prestei atenção e isso fez com que eu caísse. Então a causa, não prestar atenção. A consequência de não ter prestado atenção, ter caído. A consequência é uma ação decorrente de outra ação. Ele não mostra isso no texto, tá? Finalidade e meios. A finalidade é o objetivo de algo. Ele não fala qual é o objetivo daquilo ali. Meio. Inclusive, vocês usam muito isso aqui, né, na redação do Enem. O meio é como a coisa vai se concretizar, vai ser feita. Também não. Autoridade e modelo. Essa ideia de modelo está muito vago, né? Mas o modelo seria algo a você seguir como um parâmetro, como um padrão. Ele também não estipula, porque repara, para cada item daquele que ele vai elencando, consciência, amor, inteligência, ele vai trazendo algo completamente diferente, ou seja, não segue um padrão. Agora, autoridade até tem, que é o discurso de autoridade, mas tem uma vez, que é quando ele traz aqui no finalzinho, ó, o primatologista frange o UOL, mas só acontece aqui. O que predomina no texto como um todo, e aí predominar é aquilo que está em maior número, é aquilo que se destaca, é exatamente a exemplificação e a comparação. Então aqui ele fala justamente das aves, aqui ele fala dos corvos especificamente, aqui ele fala dos chimpanzés e dos orangotangos, e aqui ele fala dos cetáceos. Ele vai trazendo exemplos e vai comparando cada um deles às situações relacionadas aos seres humanos. Beleza? Bem, vem comigo aqui no quadro rapidinho. Se tiver ficado alguma dúvida, se você tiver alguma questão sobre esses assuntos que a gente veio discutindo ao longo das aulas de hoje, ou até mesmo sobre as questões que a gente viu aqui, corre lá no meu Instagram, tá um pouquinho cortado, mas acho que dá para ler, né? Felipe Moraes Prof. Manda sua pergunta que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-los, beleza? Um beijo imenso para vocês, uma ótima semana, tá? Até semana que vem. E mantendo sempre o foco. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, Renan. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.